Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Caminhando pelas Escrituras. Hoje é terça-feira e todas as terças nós estamos ainda no Antigo Testamento. Quero dar continuidade, passo a passo, no livro de Gênesis. Hoje estaremos fazendo a leitura e tendo uma certa compreensão daquilo que está registrado no capítulo 6 de Gênesis. E peço a você, meu irmão e minha irmã, uma gentileza. Abra sua Bíblia, dê uma pausa no vídeo, abra sua Bíblia, marque em Gênesis 6 e acompanhe a leitura junto comigo, ok? Gênesis capítulo 6 diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência de homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Meu irmão e minha irmã, o que vemos aqui é o retrato do pecado cometido por Adão e Eva. O que vemos aqui é o resultado, não só da multiplicação de pessoas sobre a face da terra, mas da multiplicação da iniquidade sobre a face da terra. Tudo isso resultado da corrupção gerada pela atitude de Adão e de Eva. Já vimos no decorrer da história de Gênesis as desgraças acontecendo nessa caminhada. E agora culminou com uma total corrupção no homem. Corrupção tal, meus irmãos, que, como diz aqui o texto, atingiu até mesmo os animais. Deus, então, ele decide dar cabo de toda a vida sobre a terra. Deus, ele, diz o texto aqui, ele se arrepende. Mas esse arrependimento não é como o nosso arrependimento, de olhar para uma situação e se arrepender de ter criado ela. Não. O que está aqui no tom do significado de arrependimento é tristeza. Deus está desgostoso com tudo que ele está vendo.
ele está triste com toda a corrupção do homem e decide, portanto, acabar com tudo aquilo. A princípio, quando nós fazemos essa leitura até o versículo 7, parece que de fato Deus vai destruir toda a sua criação e não fará mais absolutamente nada. Mas aí ele olha para Noé e vê em Noé um homem justo, santo, um homem que fazia diferença no seu tempo. E Moisés então registra que Deus vai usar esse homem para recriar a sua obra. Deus vai usar esse homem para dar continuidade à humanidade, na esperança em que pese Deus ser onisciente, já saber tudo o que iria acontecer em toda a história da humanidade até o fim, mas ali Deus, ele vai criar para nós a esperança de uma salvação futura, a esperança do homem ser santificado por um Salvador, ser santificado pelo seu Espírito, como ele mesmo aqui vai dizer, o meu Espírito não habitará para sempre na vida do homem. É certo, porque um dia, no dia do juízo, no dia da vingança do nosso Deus, o seu Espírito, à volta de Cristo, nos trará a retirada do Espírito de sobre a vida de toda a humanidade. Teremos, na verdade, haverá uma ausência da presença de Deus quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja. Mas o nosso tema não é esse. O nosso tema aqui é a corrupção do gênero humano. O que vemos aqui então, meus irmãos, é multiplicar-se assustadoramente ao ponto de trazer desgosto ao Senhor, ao ponto de trazer tristeza ao nosso Deus, o que estava acontecendo na humanidade. E aí há um ponto-chave aqui neste capítulo, em alguns desses versículos, que falam a respeito de um relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Vamos lá, existem 3 correntes para esses textos. A primeira corrente vai dizer que eram anjos caídos, que haviam então sido expulsos do céu e estavam aqui na terra e vieram a se relacionar com as filhas dos homens, gerando então futuramente homens de renome, homens gigantes, homens de guerra. E essa seria, portanto, a primeira das 3 teorias. Teoria essa, meu irmão e minha irmã, refutada pelas próprias palavras do Senhor Jesus, que diz lá no livro de Marcos, capítulo 12, que os anjos jamais se casariam. Portanto, seja um anjo caído ou não, jamais viriam a se relacionar com mulheres ou até mesmo com homens. A segunda teoria é que, na verdade, esses filhos de Deus seriam juízes, seriam reis, seriam já homens de renome na sociedade que se casariam com pagãs, com mulheres pagãs, com filhas de homens e mulheres pagãos. E, portanto, ali haveria uma mistura dessas famílias e toda a corrupção que estava entranhada no paganismo destas mulheres viria contaminar esses juízes, esses reis, esses homens de renome. Isso nos lembra um pouco o que vai acontecer no futuro, lá no livro de Josué, Juízes e por aí por diante, quando houve a mistura do povo de Deus com os povos daquela região. Uma terceira teoria, e essa teoria é a mais assertiva, embora o texto não seja claro, mas é a teoria mais assertiva, é de que, na verdade, os filhos dos homens era a geração de Sete. Lembra? Lá nos capítulos anteriores, quando Caim mata Abel, Caim é expulso ali da presença daquela terra, é posto nele uma marca, um sinal, para que ninguém viesse a cometer um crime contra ele, sob pena de estar amaldiçoado. E temos então toda uma geração de Caim, que é a geração daquele que assassinou o seu irmão. Ou seja, uma geração amaldiçoada. Por outro lado, Adão e Eva tiveram um outro filho que veio a substituir Abel, que foi Sete, de uma linhagem santa, de uma linhagem, portanto, abençoada pelo Senhor. E agora esse texto nos dá uma conotação de que pode ter havido ali o casamento entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Ou seja, os filhos de Deus, descendentes de Sete,
e as filhas dos homens, as descendentes de Caim. E aí então, com essa mistura, com esse casamento, a maldade que estava inserida, a maldição que estava inserida sobre a família de Caim, sobre os descendentes de Caim, né, de Lameque, que era um dos descendentes de Caim, que foi o primeiro homem a se casar com duas mulheres na história da Bíblia, o primeiro homem bígamo na história da Bíblia, agora então contaminou toda a família de Sete e trouxe, portanto, o multiplicar desta corrupção em toda a face da terra. Deus então olha para Noé, vê que Noé é de um homem diferente de todas essas outras pessoas, acha graça em Noé, então ele pede a Noé que construa uma arca, porque ele vai destruir toda a terra com águas de dilúvio, e Noé precisava então, para dar continuidade à criação de Deus, colocar ali uma dupla de animais da mesma espécie, macho e fêmea, para que quando a arca então encontrasse, depois de alguns dias de dilúvio, encontrasse terra seca, esses animais saíssem da arca, povoassem novamente a terra e se multiplicassem novamente sobre a face da terra. E o texto termina então, aqui em Gênesis 6, no versículo 22, dizendo que Noé obedeceu o que Deus determinou. Então Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. Bem, meu irmão e minha irmã, essa é a explicação básica, sem nos aprofundarmos muito, do que está descrito em Gênesis capítulo 6. Peço a vocês que vocês possam estar divulgando esses vídeos, não para geração de likes, de visualizações. O importante aqui, meus irmãos, não é isso. O importante aqui é que estes vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, pessoas essas, inclusive, de preferência, que não conhecem os textos bíblicos, que não têm intimidade com as Escrituras, que leem pouco as Escrituras e que têm agora a oportunidade de, passo a passo, caminharem juntamente conosco nessa epopeia que é a Escritura, que é a Bíblia, nos ensinando através de histórias como nós viemos ao longo dos séculos desenvolvendo diversos nichos, diversas categorias sociais, né? Cultura, religião, ideologias, políticas, tudo isso está registrado aqui nas Escrituras e serve como fonte de bênçãos espirituais e de ensino também para as nossas próprias vidas. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.